Caros alunos, nesta aula vamos trabalhar com retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, paralelas cortadas por transversal. Tem aqui a reta R, a reta S. Falo que a reta R é paralela à reta S, ou seja, o ângulo de inclinação é o mesmo entre elas, que elas nunca irão se encontrar. Tem uma reta T, que está cortando essas duas retas paralelas, então chamada reta transversal. Quando acontece isso, formamos quatro ângulos aqui entre a reta R e a reta T, vou chamar de A, de B, C e D. E formamos também quatro ângulos entre a reta S e a reta T, vou chamar de E, F, G, H. Então, as duas paralelas cortadas por uma transversal, temos um total de 8 ângulos. E além disso, podemos falar o seguinte: o ângulo A, D, E e H estão todos do mesmo lado da reta transversal, então são chamados colaterais. Os ângulos B, C, F e G também estão do mesmo lado da reta transversal, também são chamados ângulos colaterais. E os ângulos C, D, E e F estão entre as paralelas, são chamados ângulos internos, porque estão dentro das paralelas. Temos também os ângulos A, B, G e H estão fora das paralelas, são chamados ângulos externos. Temos aqui então que os ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Quais são os ângulos correspondentes aqui? Lembrando que congruentes são iguais. Quais são os ângulos iguais? Então, ângulos correspondentes que têm a mesma medida. Temos o ângulo A e o E. Ó, a abertura dos dois é a mesma. São ângulos congruentes, iguais. Temos o ângulo B e o F. Também são ângulos congruentes. A abertura é a mesma. Temos o ângulo C e o G. C e o G têm a mesma abertura. D e H. D e H têm a mesma abertura. Então, os ângulos correspondentes são os ângulos que têm a mesma medida. Colaterais. Então, tem dois tipos de colaterais. Ângulos colaterais internos ou externos são suplementares, ou seja, os ângulos que estão do mesmo lado da transversal são colaterais. Eles podem ser internos ou externos. Se eu comparar os colaterais internos, eles são suplementares. Então, os dois ângulos que estão do mesmo lado da transversal e são internos, estão dentro das paralelas, se eu somar os seus valores, vai dar exatamente 180 graus. Então, tenho aqui colaterais internos. Quem seria? O C e o F. Então, o C e o F. Os dois são internos. Os dois estão do mesmo lado da transversal, então são colaterais. E se eu somar o C com o F, dá exatamente 180 graus. O D e o E são colaterais, estão do mesmo lado da transversal e os dois são internos. Se eu somar os dois, o D e o E, os dois juntos vão marcar exatamente 180 graus. Colaterais externos são os dois ângulos que estão do mesmo lado transversal, só que de fora das paralelas. Eu tenho que A e o H
são colaterais, mesmo lado transversal, externos. Então, o A e o H juntos também dão 180 graus. O B e o G. Então, o B e o G, colaterais, externos, os dois juntos, 180 graus. Temos agora os ângulos alternos. Alternos que cada um está de um lado da transversal. Então, nós temos os ângulos alternos internos ou os ângulos alternos externos, que são congruentes. Então, os ângulos alternos internos são iguais. Então, tem aqui os alternos, alternos internos. Posso falar que o ângulo C e o E, então o ângulo C e o E, cada um está de um lado da transversal. E os dois são internos, porque os dois estão dentro das paralelas. Então, tem a mesma medida. O D e o F, olha lá, o D e o F, os amarelos. Os dois são alternos, cada um está de um lado da transversal. Internos, porque estão dentro das paralelas, são iguais. Tem a mesma medida. E os ângulos alternos externos. Tem aqui o A e o G. Então, o A e o G, cada um está de um lado da transversal. Tem a mesma medida, alternos externos. E o B e o H, cada um está de um lado da transversal, então alternos, e externos, que estão fora das paralelas. Os dois têm a mesma medida. Muito obrigado por mais essa aula. Até a próxima aula.